E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kleber Kruger, eu sou professor do curso de Sistemas de Informação, e o objetivo dessas aulas vai ser basicamente a gente fazer um aplicativo de conta digital, né? O intuito dessas aulas é a gente poder ver com mais calma aí e entender um pouco mais sobre o desenvolvimento de uma aplicação simples, mas que tem bastante conceitos de orientação a objeto. Então, eu vou tentar fazer vídeos curtos, vídeos aí de 15, 20 minutos, para a gente tentar fazer um vídeo não muito cansativo, tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou mostrar o projeto sendo criado do zero. O que que é esse projeto? O projeto GitPay é um projeto de conta digital, onde você vai poder fazer operações simples, como criar uma conta, excluir a sua conta, você vai poder fazer operação de saque, depósito, transferência, bem parecido com aqueles programinhas de conta, de banco que a gente vê quando a gente começa a aprender a disciplina de programação orientada a objeto, e pega a apostila, ok? Então, nesse primeiro passo aqui, eu vou criar o projeto do zero, ele vai ser um projeto modular, a gente vai começar desde o início aqui, certo? Eu vou criar um projeto Java usando o IntelliJ, e essa vai ser a nossa ferramenta, certo? Então, aqui, criando um projeto aqui no IntelliJ, vocês vão ver que eles têm vários tipos de projeto. Eu posso criar um projeto Java, projeto Kotlin, Groovy ou um projeto vazio. No caso aqui, como eu quero criar um projeto desde o início, para vocês acompanharem todo o processo, vou criar até um projeto aqui vazio, certo? Vou salvar ele nesse diretório aqui, que eu reservei para esse novo projeto que a gente vai criar, e eu vou dar o nome para ele de GitPay, que é o nome da nossa aplicação. Nesse Create Git Repository, tanto faz vocês marcarem essa opção ou não. Quando você clica nessa opção, ele vai preparar o seu projeto para um repositório do GitHub, ok? Então, eu vou criar aqui o nosso projeto nesse caminho, ok? Ele foi criado aqui com sucesso. E se vocês olharem bem, esse projeto foi criado, como eu falei que eu queria um projeto vazio, sem nada dentro, ok? Tem apenas essa pastinha aqui, vazia, que é a pastinha onde tem configurações, né, arquivos de configurações da própria TE, mas não tem nada além disso. E aí, o que que eu vou fazer? Em primeiro plano aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui com direito, dentro do GitPay, vou vir no New File, e eu vou criar um arquivo chamado settings.gradle.kts, ok? Esse vai ser o nosso arquivo, que é um arquivo do Gradle, que basicamente vai fazer o quê? Eu vou adicionar ele aqui, e vocês vão perceber que no momento que a gente criou esse arquivo do Gradle, ele apareceu já no IntelliJ essa caixinha aqui, pedindo para eu carregar este projeto do Gradle. Eu vou clicar nela e vocês vão ver que vão aparecer algumas coisinhas, olha só. Ele foi, automaticamente a minha IDE já criou essa pastinha aqui, ó, Gradle, que tem esses dois arquivos, certo? Inclusive nesse arquivo, eu vou modificar aqui para a versão 8.9, que até então é a versão mais recente, ok? Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que é Gradle? O Gradle é um build system, tipo, é um sistema de build de projeto. O que isso faz? Ele configura toda a questão do seu projeto, toda a estrutura do seu projeto. Antigamente, quando a gente não tinha sistemas de build, se você, por exemplo, eu vou fazer um projeto que usa bibliotecas de terceiro, você tinha que baixar essa biblioteca, ir lá no ponto .jar dela, adicionar manualmente no seu projeto e tudo mais. Era uma coisa assim muito mais complicada de gerenciar. Hoje em dia não, com esses sistemas de building, como o Gradle, você consegue criar o seu projeto e você fala assim, eu tenho uma dependência, eu vou utilizar uma biblioteca de terceiro. Beleza, você só adiciona lá no arquivo de configurações essas dependências do seu projeto, você configura todos os módulos desse projeto todo nesse sistema de building e ele faz tudo para você, inclusive exportar, por exemplo, o jar, né, o executável desse seu programa e tudo mais, ok? Então, eu não vou me alongar muito no que é o Gradle, a gente vai utilizar ele de uma forma, assim, bem básica, ok? Mas vale a pena vocês conferirem depois que isso é um recurso muito poderoso, ok? Então, feito isso, ó,
eu tenho um projeto Gradle aqui, e eu quero que esse meu projeto seja modular. Eu vou fazer um projeto usando esses novos recursos, né, de programação modular, que tem várias linguagens de programação. Então, em Java, né, quando a gente cria um projeto modular, você tem várias opções assim de como você vai definir a comunicação entre esses módulos. Como a gente está usando o Gradle, eu vou fazer toda a parte de importação desses módulos, tudo pelo próprio Gradle, ok? Então, vamos lá. Como que eu crio um projeto modular em Gradle, né? Como que eu crio esse projeto? Eu clico aqui com direito, certo? Desculpa, eu vou vir aqui em File, em Project Structure, e aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou configurar, né, a estrutura do meu projeto. Então, o nome do meu projeto é GitPay, eu vou falar que é o nível de linguagem que eu vou utilizar, o 21, certo? É Java 21, que é a versão Java mais recente, a versão Java LTS mais recente, até o momento, né? Vou aplicar aqui, aí a questão, assim, dos modules, né, dos módulos, né, do nosso projeto, a gente vai criar um projeto modular que tem 4 módulos. O primeiro módulo, ele vai se chamar, eu vou até fazendo aqui, o primeiro módulo, ele vai ser um módulo Java, e ele vai se chamar Domain, que é o módulo do domínio da nossa aplicação, basicamente o core da nossa aplicação, onde a gente vai definir os modelos, né, de dados da nossa aplicação. Por exemplo, o que é uma conta bancária? Java não sabe que é uma conta bancária, Java sabe que é uma string, Java sabe que é um inteiro, sabe que é um float, certo? Mas ele definitivamente não sabe que é uma conta, que é um banco, né? Não existe essas classes, não existe nenhuma classe que modele, que represente esse tipo de dado para a gente. Então, todos esses modelos aqui, o nosso core da aplicação vai estar nesse módulo chamado domain, ok? Vai ser o módulo de domínio da nossa aplicação. Então, na hora de fazer, o build system vai ser o Gradle, certo? Aí talvez vocês podem se perguntar, tá, mas e esses outros dois aqui? Maven é outro build system que era bastante utilizado antigamente, né? Até hoje se utiliza bastante, tem muito projeto em Maven ainda, mas principalmente quando você pega esses códigos mais atuais de Java, tem muita gente usando o Gradle. Eu particularmente prefiro o Gradle do que o Maven, mas isso é uma questão de cada um aí. Cada pessoa vai defender algum dos dois, ok? Eu vou utilizar aqui a linguagem Kotlin para definir os projetos aqui no meu Maven, do meu Gradle. Este módulo que a gente está criando, que se chama domain, ele vai ser, o parent dele, ou seja, o pai desse projeto, né, vai ser o GitPay, né, ou seja, ele vai ser um submódulo, né, desse nosso projeto principal. Aí, aqui, quando a gente vem nessas configurações avançadas, né, tem aqui Group ID, que é basicamente é o ID, né, o grupo dessa organização que está produzindo esse código, eu vou deixar br.fms, e o artefato ID, eu vou deixar como domain, que é o nome do nosso módulo, ok? Então, clico aqui em Create, e eu vou aplicar aqui só para vocês verem o que acontece, ó, quando a gente cria um novo módulo, ele vai ser adicionado aqui, ó, dentro da nossa árvore aqui do nosso projeto, ok? Então, perceba que tem o GitPay aqui, que é o projeto principal, o módulo principal, é a aplicação como um todo, e ela tem um módulo chamado domain que está dentro dele, ok? A gente vai criar outros 2 módulos aqui, então eu vou voltar lá, create project struct, e vou vir aqui em domain, vou vir aqui adicionar um novo módulo, vai ser também um módulo Java, e esse módulo a gente vai chamar de Data. O que é esse módulo Data? Basicamente, o módulo onde eu vou ter a persistência dos dados do nosso projeto. Aí você fala assim, como assim persistência? Porque, imagine o seguinte, a gente está programando, a gente está criando uma conta, a gente está fazendo operações dentro dessa conta, e toda vez que a gente faz alguma operação, que a gente cria uma nova conta, isso daí precisa ser persistido em alguma coisa, senão todos os nossos dados estariam fixos, presos, né, a memória não volátil, né, que é a nossa memória RAM. A gente não quer isso, a gente quer, de alguma forma, persistir esses dados num banco de dados, no web service, em qualquer lugar. Pode ser, mesmo que seja num arquivo, certo? Dentro do dispositivo de armazenamento do seu computador. Então, esse módulo data é o módulo responsável por persistir essas informações, ele vai fazer a comunicação
do nosso aplicativo com o banco de dados, ok? Aí você vai falar, tá, mas eu não sei muito banco ainda. Tudo bem, a gente vai fazer isso de uma forma bem simplificada, a gente vai utilizar um banco chamado Firebase, que é um serviço bem simples de você usar. A gente não vai entrar muito no detalhe, assim, de como que a gente vai modelar esse banco de dados e tudo mais, mas a gente vai, de alguma forma, fazer essa persistência. Ah, mas eu não queria fazer com banco, queria, sei lá, eu só fiz algo 2, só consigo salvar no arquivo. Tudo bem, você pode implementar esse módulo data, pegando esses objetos que a gente vai criar durante a execução do programa e salvando ele dentro de um arquivo no seu file system, ok? Então, criando esse módulo, ele também vai ser um módulo Gradle, ele vai ser filho, né, o pai dele, né, o parent, vai ser o GitPay, certo? Nessas configurações avançadas, vou deixar como está, o grupo é br.fms, o artefato do projeto se chama data, que é exatamente o nome do nosso, do nosso módulo. Vou criar um outro módulo agora que vai se chamar Bank, e esse módulo é responsável basicamente por criar a parte da lógica do nosso banco. Pense assim, ó, com o módulo Bank, você consegue fazer tudo. Você vai poder criar uma conta, você vai poder fazer uma transferência, você vai poder fazer um saque, você vai poder fazer todas as operações do banco. Ele é o back-end dessa nossa aplicação, ok? Ele também vai ser um módulo Java, certo? Kotlin, ok? Tudo certo aqui. Vou criar novamente esse submódulo. E, além de todos esses módulos que a gente já criou aqui, vocês vão ver que a gente vai ter também um módulo que ele vai ser só uma interface gráfica em cima de todo esse ecossistema de módulos, ok? Então, eu vou criar aqui um módulo, agora ele vai ser um módulo Kotlin. Eu não vou fazer a nossa interface gráfica em Java, eu vou fazer a nossa interface gráfica em Kotlin, usando um framework chamado Compose. E eu vou tentar fazer isso daí de forma multiplataforma, ou seja, esse código aí do nosso front-end, da nossa aplicação, ele vai poder ser feito de uma forma onde, se você quiser portabilizar ele depois para, por exemplo, um aplicativo de celular, ou um aplicativo de um tablet, ou alguma coisa assim, você vai conseguir, ok? Vai ser com pouco trabalho você vai conseguir fazer essa migração, porque a gente vai utilizar esse framework, que é um framework multiplataforma. Para quem não sabe, o Compose é basicamente uma tecnologia que compete aí com o Flutter, né, que é também um framework muito conhecido, ok? Então, eu criei aqui o nosso módulo, este módulo eu vou deixar em Kotlin, ele vai se chamar app, né, de aplicativo, e ele vai ser aqui em Gradle, ok? E vai ter as mesmas configurações do anterior, certo? Lá, tá tudo igual. Eu vou criar, vou aplicar e vou dar um ok aqui. Dando um ok, vocês vão ver que está carregando essa barrinha aqui de baixo, certo? Ela está carregando com todos esses módulos que a gente acabou de criar. E se a gente olhar aqui agora na nossa estrutura aqui do projeto, eu tenho aqui o app, tenho o bank, data e domain. Todos eles são subprojetos, ou seja, submódulos, né? São módulos da nossa aplicação chamada GitPay. Então, a minha aplicação, resumindo, tem o módulo app, que vai ser o módulo de front-end, certo? Onde vai ter a cara, vai ter o aplicativo que a gente enxerga, que a gente vai manipular, que vai ser feito em Kotlin. Vai ter aqui o módulo Bank, que vai ser o módulo responsável por toda a parte de serviços, né, do banco, né, que vai ser basicamente o nosso front-end completo da aplicação, só que esse front-end da aplicação ele vai funcionar da seguinte maneira, né? Você vai ter um módulo banco, e esse módulo banco ele vai ter acesso ao domínio, que é basicamente o core da nossa aplicação, onde eu vou definir todas as classes de modelo, né? Eu vou definir ali o que é uma conta, vou definir ali o que é um usuário, vou definir o que é um saque, uma transferência, né? E o módulo data, que é um módulo somente de persistência. A ideia do módulo data é basicamente pegar aquelas informações,
Beleza, você quer salvar esse usuário no banco de dados? Beleza, eu salvo para você. E a obrigação dele é só essa, ok? Ele não sabe o que é uma transferência, tipo, como que se faz uma transferência, da onde para onde que ele vai movimentar. Ele simplesmente persiste as informações em alguma unidade de persistência, o que a gente chama de data source. O seu data source, inicialmente, a gente vai fazer usando um Firebase, né, que é uma tecnologia bastante utilizada aí para o pessoal da computação, e é bastante simples de mexer, ok? Então, acho que isso é tudo, certo? Eu criei aqui o nosso aplicativo, certo? Eu não configurei ainda essas coisas, ele fez uma pequena configuração aqui só, mas eu não configurei nada muito sofisticado aqui. Então, para começar essa configuração desses módulos aqui, para vocês entenderem um pouco melhor sobre como que a gente vai utilizar, eu vou simplesmente pegar aqui, isso já está pronto, um projeto anterior que eu já configurei, já tive todo esse trabalho aqui de fazer, eu não vou ficar escrevendo, senão vai demorar muito, ok? Então, eu vou só copiar e colar e vou mostrar para vocês, basicamente, aliás, depois eu copio e colo nesse projeto, eu já vou mostrar aqui mesmo, para vocês verem o que a gente vai configurar dentro desses módulos, ok? Nesse arquivo, então, settings.gradle.kts, que a gente também tinha naquele projeto, a única coisa que eu fiz foi definir, né, tipo, qual é o nome do meu projeto, né, o nome desse projeto, desse módulo root, né, e o nome dele é GitPay, e ele inclui 4 módulos, que é o módulo Domain, Data, Bank e App. Se vocês separarem nesse arquivo, certo? Nesse projeto que eu já tinha feito, que já tem basicamente todo o nosso projeto, grande parte do nosso projeto implementado, se vocês olharem ele, a diferença daqui é quase nula, né? Certo? A única diferença aqui é que, em vez de eu escrever include domain e fazer isso com todos eles, aqui, lá no nosso arquivo de configuração que eu estou copiando aqui, eu tinha colocado todos os includes numa linha só, tudo bem? Separado por vírgula, dá no mesmo, ok? São várias formas, você pode passar, ou quando você... O que é esse include? É quando você tem um módulo principal e você quer incluir submódulos, ok? Então, subprojetos. Então, você pode fazer isso ou dando include, assim, um, por exemplo, include, eu quero incluir o projeto teste, certo? Aí, posso fazer assim e colocar linha a linha, né, um por um, ou posso fazer direto, já colocar o path, né, o caminho de vários subprojetos. Então, feito isso, ó, vocês vão ver que a gente já tem este arquivo, né, das configurações do projeto principal configurado. Eu vou agora fazer o do restante. Inclusive, eu nem vou fazer, que isso é cansativo, isso é meio chato. Eu já fiz uma vez só e não estou afim de fazer tudo de novo, ok? Então, outra coisa que é importante a gente fazer, eu vou só copiar e colar, é colocar este arquivo build.gradle.kts. O que é esse arquivo? Esse é o arquivo, quando você tem um projeto Gradle, ele lê 2 arquivos principais. Primeiro é o settings, que são as configurações, esse seu arquivo do Gradle, e o outro arquivo que ele lê, esse sim, para construir a sua aplicação, é o build.gradle.kts. O KTS é porque a gente está fazendo em Kotlin. Eu vou criar esse arquivo lá, ó, que se a gente olhar bem, esse arquivo ainda não tem aqui. Então, eu vou clicar com direito, vou vir em New, certo? New. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em File, certo? Vou criar aquele arquivo, build.gradle.kts. Para que serve mesmo esse arquivo? São as informações onde são as informações que o meu projeto Gradle utiliza para fazer a construção desse projeto, certo? Então, o que tem dentro desse arquivo aqui? Eu estou definindo que todos esses subprojetos, em comum, eles vão usar esse group, né, esse grupo, br.fms, e todos eles vão ter a mesma propriedade de versão, todos eles vão estar na versão 1.0.0, ok? Aí, aqui, nesse repositories, você define todos os repositórios que, em comum, eles vão olhar para quando eles forem importar qualquer tipo de biblioteca. O repositório mais
comum, mais conhecida aí do Gradle, que basicamente tem todas as bibliotecas que você imaginar lá, ele chama Maven Central. Então, é este repositório que eu estou importando para todo mundo aqui. Então, todos os subprojetos vão ter acesso a essas configurações. E essa parte final aqui é utilizada para testes, tudo bem? Isso daqui a gente vai usar, todos os projetos em comum, a gente vai utilizar o JUnit, que é para fazer testes unitários. Então, feito isso aqui, a gente já tem aqui a configuração geral, né? A configuração do nosso projeto geral. E o que eu vou fazer aqui para deixar o nosso projeto já extremamente bem configurado? Se a gente olhar bem essa parte aqui dos módulos do projeto, cada módulo, em comum ele tem esse seu build. Então, assim, por que cada módulo tem o seu build? Porque cada módulo é construído de um jeito, os módulos são completamente independentes, né? Então, o que você pode configurar cada módulo de um jeito, cada módulo vai importar suas próprias dependências e tudo mais. Se a gente for configurar todos esses módulos aqui, vocês vão ver que, em geral, assim, todos os módulos de Java, todos os módulos implementados em Java vão ter esse plugin IDE Java, vai ter basicamente essas dependências aqui. O que são essas dependências? Essas dependências estão informando o seu projeto lá que a gente vai usar o JUnit, que é um framework bem conhecido, né, para fazer testes unitários, e para usar o JUnit a gente precisa baixar essa dependência no projeto. Então, se vocês pegarem aqui, ó, certo? Todos os projetos Java, cada módulo, na verdade, ele tem um build.gradle.kts. E lá, por exemplo, eu tenho o módulo data, por exemplo, ele vai importar, a gente vai ter que importar uma biblioteca do Firebase, que é para a gente poder fazer acesso ao banco de dados. E, cara, para a gente fazer isso, a gente vai precisar utilizar as bibliotecas do Firebase. Então, a gente vai simplesmente importar, vem aqui no módulo data e aqui nesse build.gradle a gente importa aquela biblioteca. Como eu já fiz isso uma vez, já parei para fazer todo esse processo, eu não vou fazer de novo, assim, desde o zero, porque é um trampo meio demorado, então eu vou simplesmente sair copiando e colando, porque eu já fiz isso uma vez, não estou querendo fazer de novo, vou aproveitar o nosso conceito de herança, né, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, certo? Então, aqui eu vou movendo para lá, explicando, tudo bem? Nesse build.gradle, eu vou tirar isso daqui, ó, desculpa, no do app, que é aquele módulo em Kotlin, eu vou apagar esse cara e vou colocar isso aqui, ok? Aí você vai se perguntar, não, mas tem muita coisa errada aí, ó, esse arquivo aí, ó, ele quando você copiou e colou, ele marcou um monte de coisa em vermelho aqui. Calma que a gente vai corrigindo essas coisas, porque aqui, por exemplo, ele está importando biblioteca que ainda não existe, que ainda não falei que eu vou usar, tá? Por isso que ele está dando esses erros de importação. Mas eu vou colar essa parte aqui, copiar e colar, para vocês terem uma ideia aí do que a gente vai fazer. E aí depois eu explico, tudo bem? Então, eu vou primeiro copiar e colar essa parte. Cadê? Nubank. Eu vou copiar e colar esse cara aqui. Ok, certo? Daqui a pouco eu explico para vocês o que a gente fez, ok? Então, vou no Nubank, aí vem no Data, vou copiar e colar esse cara aqui, certo? Vamos lá no Data, nesse build a gente vai colar aqui, aí só falta um. No domain, a gente vai copiar o seu arquivo build, ok? A gente vai vir aqui, ok? E a gente vai colar no domain também. Opa! Coloquei errado. Desculpa. Ok. Certo? Aí vocês vão estar se perguntando, mas
que você está fazendo aí? Primeiro, eu estou falando as dependências de cada projeto, certo? Eu estou importando, estou configurando cada módulo para ele utilizar as tecnologias que a gente vai precisar. Por exemplo, esse módulo Bank aqui, ó, a gente está falando que eu estou falando que é um módulo em Java, aqui eu estou estabelecendo a compatibilidade, certo? Estou colocando aqui que eu vou usar Java 21, então esse projeto aqui vai ser completamente compatível com essa versão do Java, e aqui são as bibliotecas que eu vou utilizar. Só que uma forma mais legal de a gente poder configurar de uma forma mais global essas bibliotecas é a gente, em vez de configurar uma por uma, colocando aqui sua versão e tudo mais, se vocês olharem anteriormente, deixa eu pegar um projeto aqui que anteriormente estava diferente, ó. Tá vendo? Eu tinha que colocar qual que era a, a biblioteca que eu ia utilizar, colocar a sua versão aqui e tudo mais. E se, por exemplo, todo mundo utilizasse essa versão, ia ter que sair copiando e colando esse cara. E se eu amanhã sair uma nova versão, ia ter que copiar e colar para todos os projetos, sair mudando, alterando, atualizando essa versão. Então, o projeto eu prefiro fazer assim, ó. Vocês vão entender um pouco mais. Eu estou importando lá dessa libs o JUnit, o módulo, esse módulo do JUnit.bom. Aqui eu estou importando dessa libs JUnit.jupyter e aqui eu estou importando também esse JUnit.platform. Lembrando que essas bibliotecas aqui do JUnit são o quê? Bibliotecas para fazer teste, ok? Teste unitário. Isso daqui é uma configuração meio padrão no projeto Java, então você basicamente pode falar assim, putz, isso é meio chato, tem que fazer toda essa configuração. É que eu estou fazendo desde o início, cara. Eu criei o projeto vazio e estou fazendo e configurando ele uma vez só. Só que é legal que depois que você configura, fazer qualquer outro projeto é basicamente você só seguir aquela estrutura, ok? Então, eu vou vir aqui e vou copiar uma coisa que está faltando ali. Ó. Quando eu crio o Gradle, certo? Quando eu vim aqui, eu criei o Gradle, eu não copiei libs.version.toml. Aqui. Vou apagar, certo? Vou apagar, vou fechar, deixa eu criar aqui. Ó. Em Gradle, eu vou criar, certo? Vou criar um arquivo aqui, ó, chamado... Já esqueci. Ah, tá. Libs, cadê? Vamos lá, file, libs.gradle.toml, ok? E esse cara aqui, ó, vou copiar todo aquele... Ixi, copiou errado. Deixa eu fechar esse projeto, abrir aqui. Versions, desculpa. Nesse arquivo aqui, libs, vou até apagar ele e fazer de novo. Aqui eu vou criar libs.versions.toml, ok? Olha que massa. Esse arquivo, ele é interessante porque quando você define aqui nesse arquivo chamado libs.versions.toml, você já pode definir todas as bibliotecas com todas as versões que você vai utilizar e você já tem uma biblioteca global, entende? Por exemplo, eu vou utilizar para fazer teste unitário o JUnit, ok? E vou usar, por exemplo, o Firebase Admin para fazer comunicação com o banco de dados. Imagine, então, que você tenha vários módulos que utilizam dessas bibliotecas. Porra, você ia ter que sair fazendo o que eu falei naquela hora, que é pegar todo módulo que utiliza o JUnit, se sair a versão 6.0 amanhã, vou ter que sair módulo a módulo atualizando todas elas. Aí eu falei, pô, não quero fazer isso, não quero ter esse trabalho de ter que atualizar cada módulo. Já pensou se tivesse 20 módulos, eu tivesse que atualizar 20 arquivos lá? Eu falei, não, vou criar uma biblioteca geral, que o Gradle vai ter acesso a essa biblioteca, e aí, se sai uma atualização aqui de uma nova versão aqui do JUnit, se amanhã, sei lá, saiu JUnit 3, 5.20, por exemplo, eu atualizo aqui e todos os módulos vão ler esse valor aqui e vai ficar todo mundo atualizado, ok? Aqui eu já fiz essa pesquisa, assim, já fui lá no site do Maven, né? Quem não sabe,
o site do Maven, você pode acessar aqui a Maven Repository. Lá você tem acesso a todos esses módulos aqui, com todas as versões. Você pode, por exemplo, procurar aqui por Firebase Admin, certo? Você vai achar aqui, ó, todas as bibliotecas aí, com todas as suas versões. Então, eu já fiz esse trabalho aqui de ficar verificando quais as versões mais recentes de cada uma das libs que a gente vai utilizar. Já coloquei aqui, ok? Então, a gente já tem esse trabalho pronto, eu só vou copiar e colar, ok? Feito isso, ó, se a gente olhar agora nossos arquivos lá de configuração, ó, eles estão todos corretos, ó. Saiu aqueles erros, né, aquele vermelho lá já saiu, e eu não vou explicar muito bem, muito a fundo isso daqui, mas acho que vale a pena, então, já que eu já estou falando desses arquivos de configuração, pelo menos dar uma pincelada em como funcionam essas configurações, tá? Vou até, então, fazer um resumo. Vamos lá. Primeiro, esse é um arquivo Gradle, né, resumindo tudo que a gente fez nesse módulo. A gente criou um projeto, certo? A gente criou um projeto Maven, um projeto Gradle. Esse projeto Gradle, a gente configurou ele aqui nesse arquivo settings.gradle.kts, falando o quê? Que esse projeto aqui, ele se chama GitPay, certo? O projeto root, né, ele se chama GitPay, e ele inclui quatro subprojetos, ok? 4 módulos. Aí, o que eu fiz? Dentro aqui desse build Gradle, eu fiz a configuração que serve para todos os projetos. Perceba que esse build aqui pertence ao projeto principal, que é o GitPay. Então, eu falei aqui que ele está no grupo br.fms, a versão é 1.0. Falei que todos os repositórios vão ter acesso a esse repositório principal aqui, que é o Maven Central. Falei que, basicamente, eu vou fazer os testes unitários de todo mundo. Aí, em cada projeto, você pode configurar, certo? O que cada projeto vai utilizar. Esse daqui é o mais complicadinho, que é um projeto feito em Kotlin, ele vai ter suas nuances, mas o que a gente tem aqui? Por exemplo, no projeto Gray, no projeto, vamos começar do projeto core, né? Vamos começar aqui do domínio para vocês entenderem. Aqui, cada projeto desse tem um arquivo chamado build.gradle.kts, onde lá você configura todas as dependências do projeto. Aí eu falei, ó, esse vai ser um projeto em Java, certo? Esse daqui vai ser um projeto que eu vou utilizar, certo? O Java. As questões assim, de como que eu vou configurar a compatibilidade, né? Eu vou utilizar Java 21 aqui, e ele vai ele vai utilizar essas bibliotecas do JUnit. Para que vão servir essas bibliotecas do JUnit? Para a gente fazer teste unitário, para a gente testar a nossa aplicação, ok? Então, eu já deixei isso daqui, aí você está falando, tá, mas o que é esse libs.junit.bom? Sabe aquele libs? Libs, quando eu acesso aqui, ó, libs é aquele meu arquivo. Da onde que ele está importando isso daí? Ele está importando aqui, do nosso arquivo principal, ó, desse arquivo aqui, ó, libs.versions.tl. Aqui eu defini as versões de todas as bibliotecas que a gente vai utilizar, e defini aqui, ó, todas as bibliotecas que a gente vai usar em todos esses modos. São uma forma de definir isso de forma mais global. Então, aqui eu tenho JUnit Bom, JUnit Jupyter, JUnit Platform Launcher, que todas as servem para fazer teste unitário. Eu tenho SLF4J, que é uma biblioteca de log, e aí o Firebase Admin e o Google API Client, que serve para fazer conexões, né, para estabelecer comunicação com Firebase, ok? Aí, uma vez que eu defini aqui nessa minha biblioteca global, eu posso simplesmente dar um libs ponto e chamar alguma dessas bibliotecas, ó, por aqui. Por exemplo, poderia definir uma biblioteca, sei lá, chamada, vou fazer aqui uma brincadeira, chamar a biblioteca de Kruger, ok? E ela vai ter aqui eu poderia definir o caminho dela lá no Maven Central. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vir aqui, vocês vão ver, ó. Por exemplo, ó, quero saber como que usa essa biblioteca. Venho no Gradle aqui, certo? No Gradle Kotlin aqui, ó. É simplesmente assim. É simplesmente assim que a gente faz. É só pegar e colar aqui o que está escrito. Então, eu vou brincar lá. Como que eu usaria essa biblioteca aí? É o módulo, ele
colocar aqui, ó. Tá vendo? Esse módulo aqui, certo? Esse é o nome do módulo com a biblioteca, ó. Seria só vir aqui, definir aqui o nome do módulo. A versão é o que sobra aqui depois do ponto, 9.3. Então, coloca aqui, ó, 9.3.0, ok? Certo? Feito isso, então, ó, beleza, então, uma biblioteca chamada Kruger lá, entendeu? Aí, se eu quiser importar essa biblioteca Kruger, basta eu vir aqui, ó, por exemplo, eu quero implementar, eu quero utilizar, lembra como que a gente fazia? É só vir aqui, ó, tá vendo? Implementation e o nome da biblioteca versão, né? E o caminho da biblioteca versão. Como eu já tenho lá na minha .libs que eu adicionei, é só vir aqui e dar um Kruger. Basta eu carregar aqui. Libs.Kruger. Ah, ele não carregou ainda. Deixa eu carregar esse cara aqui, ó. Ó. Certo, vou deixar ele assim. Deixa eu só carregar para ele. Peraí. Ah, tá. Aqui eu estou fazendo referência a uma versão que não existe essa versão chamada 9.3.0, né? A gente deveria usar aqui, ó, né, Firebase Admin, certo? É que é o mesmo valor, né? Firebase Admin, tá vendo? Que Firebase Admin, qual é o valor de Firebase Admin? 9.3.0, ok? Então, só atualizei aqui, ó, atualizar. Vem. Então, é uma nova biblioteca lá chamada Kruger, que ela, na verdade, é o Firebase Admin, e ela vai usar essa versão aqui, que a gente definiu aqui em cima, eu só não quis escrever de novo. Então, feito isso, ó, eu posso vir aqui, e aí eu quero importar essa biblioteca, libs.kruger, e já está lá configurada aquela biblioteca global. Isso não faz nenhum sentido, não, só fiz isso para vocês aprenderem aqui, certo? Então, eu vou arrancar isso aqui, porque nosso arquivo já está certo, já está completo com todas as bibliotecas que a gente precisa. E é isso, pessoal. Eu configurei o nosso projeto já está modularizado, já está com todos os módulos aqui, todos os módulos estão implementados. Aí, só para terminar, uma coisa que a gente precisa entender aqui, tá, como que os nossos módulos eles vão se informar? Desculpa, como que eles vão... como que eles vão se comunicar? Quem precisa de quem, entende? Então, se a gente for vir aqui, ó, um módulo explicando, o módulo domain, ele não pode precisar de ninguém, porque é o nosso core da aplicação. Então, se a gente que chega aqui no build.grade, a única dependência que ele tem é para esses arquivos, essas libs de teste, ok? Mas se você chega, por exemplo, no módulo data, o módulo data, o que ele vai fazer? Ele vai persistir aqueles modelos, aqueles objetos, né, aquelas entidades que a gente vai escrever no domínio, ele vai persistir no nosso banco. Então, este módulo aqui, ó, ele tem que ter, ele vai implementar, eu vou depender do módulo domain. Por isso que nessa primeira linha aqui, ó, eu tenho implementation, aí entre parênteses aqui, project e o nome do projeto que ele precisa. Então, se a gente fosse entender esse lance aqui, ó, o módulo data precisa do módulo domain, ok? Ele tem a dependência do módulo domain. E o módulo banco, ele vai ter a dependência desses dois módulos, ó, tá vendo? O módulo banco, por que eu vou ter que ter a dependência do módulo domain? Domain vai ter as classes de modelo da nossa aplicação, que vocês vão entender posteriormente o que é. Mas é onde vai ter a classe, o que é uma conta, o que é o banco, o que é qualquer coisa, entende? Ele vai ter todas essas classes que modelam as entidades do nosso sistema. E no módulo data, você vai precisar dele porque você vai precisar basicamente persistir essas informações. Quando o banco, por exemplo, fizer uma transação, quando ele criar uma conta, ele vai criar a conta e vai precisar persistir isso no banco de dados. Só que para persistir, ele vai precisar do módulo data, que é o módulo responsável por fazer esse tipo para fornecer essa funcionalidade. Então, este módulo aqui, data, ele precisa desses dois
módulos desses dois módulos, domain e o data. E o módulo app é nossa front-end, é o front-end da nossa aplicação. Se vocês olharem bem, o arquivo de configuração dele, aqui ele é diferente, certo? Ele é um arquivo de configuração de um projeto em Kotlin que usa o Compose for Desktop. Então, se a gente olha aqui, ó, eu já adicionei as dependências aqui desse framework que chama Compose, e aqui, ó, a gente vai implementar o módulo Bank, ele vai ter que ter a dependência do banco e a dependência do domínio, que vai ser os dois submódulos, né? Os dois módulos que o módulo app vai fazer acesso, ok? O domain, que é onde estão as classes, que representam basicamente o que é uma conta, o que é um banco e tudo mais, e o módulo Bank, que é a classe onde vai ser implementada todas as rotinas, todos os serviços do nosso banco, certo? Então, quando você criar uma conta, a função de criar uma conta vai estar implementada nesse módulo Bank. Quando você fizer uma transferência, a função também vai estar implementada nesse módulo Bank, que vai ser, na verdade, o nosso back-end dessa aplicação, ok? Feito isso, acho que já está grande demais essa aula, eu vou encerrar por aqui. A gente já tem o nosso projeto configurado, a gente já pode criar a gente já pode começar a criar todos os módulos todo o nosso código fonte aí de cada um desses módulos na próxima aula. Tudo bem? Então, é isso, eu vou fechar aqui e na próxima aula a gente continua.